Ora então, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso resumo da jornada do WTCOC 2021, o Mundial de Carregação de Seleções, em que Portugal está a participar pela segunda vez, na segunda edição, e temos então a terceira jornada, temos hoje o Ricardo Araújo, o nosso capitão da seleção, para falar um bocadinho desta jornada. Obrigado, Ricardo, pela tua presença. Obrigado, Luís. Viva. Bem, e foi uma jornada muito, Ricardo, começamos no fundo primeiro com o confronto principal. Vamos aqui ter que partilhar um bocadinho a tela para nós vermos exatamente aquilo que foi o grande, no fundo, o grande jogo de Portugal. Era o grande jogo, até um dos jogos mesmo da jornada, e correu bastante bem. Foi frente à Rússia, com uma grande vitória também, por isso já parabéns, Ricardo, e a toda a seleção, aos jogadores, pela grande vitória conseguida na passada quarta-feira. Obrigado. Foi um espetáculo conseguirmos ganhar à Rússia, que é vice-campeã mundial e europeia. Exato. Nós precisávamos bastante da vitória, porque como tínhamos perdido com Taiwan, para não perdermos ali a luta pelos 3 primeiros lugares. Depois, como podemos ver à frente, o grupo está bastante apertado. E foi uma excelente prestação de todos. Sim. Que conseguimos superar esta fortíssima seleção. E assim mantemos a chama acesa no apuramento. Exatamente. Neste caso, só para dizer que nós depois fizemos na altura também a transmissão depois em direto, falámos um bocadinho daqui desta seleção russa, que é de facto bastante forte. Tínhamos aqui 2 jogadores que estavam no top 20, 25, neste caso do BGA também, do Board Game Arena, por isso foi uma grande, apesar de termos tido 2 rotas, mas conseguimos de facto ali dar a volta e mostramos que Portugal tem aqui uma palavra a dizer, não é? Aqui em relação ao grupo C. Começamos com o nosso grupo então, Ricardo, para conseguirmos ver. Eu penso que podes também conseguir ver aí, mas eu vou aproximar para vermos em concreto. Então, no caso do grupo C, que é onde está Portugal, nós tivemos então esta vitória frente à Rússia, com uma vitória por 7-6 nos confrontos, por isso ali apertado, mas conseguimos. Depois está a manter-se o 4-1 a Hungria, a Roménia derrotou 5-0 a Holanda e a Itália 4-1 a Hong Kong. Em relação àquilo que já conheces estas seleções, Ricardo, o que é que tens assim a dizer destes resultados? Os resultados aí foram mais ou menos os esperados, ou seja, quem era favorito ganhou, exceto da Rússia, que era favorito perante nós. Exato. Nós já o ano passado jogámos com eles nos quartos de final, perdemos por 3-2 e foi mesmo no último jogo, na Negra, estava 1-1 nesse último jogo. Sim. Nós vamos bater com todos, temos seleção para bater com todas, vamos dar o litro. As outras seleções, a Itália saiu muito bem, com 3 vitórias, está a liderar o grupo. Mas vai agora ter confrontos bastante difíceis, vai entrar numa fase difícil. Depois, esta próxima jornada vai ter jogos muito interessantes. Vamos ter, por exemplo, uma Roménia-Rússia. A Rússia já perdeu, já não está tão folgada. A Roménia também precisa de ganhar, são 2 seleções fortes, têm 2 campeões do mundo. Vai ser um confronto muito interessante. Depois temos a Itália com Taiwan, que a Itália está mais confortável, que é a única que tem 3 vitórias, pode-se dar ao luxo de, entre aspas, de perder o jogo. Taiwan vai tentar ganhar para se chegar mais acima. Depois teremos Hong Kong contra a Holanda, penso, que neste momento estão mais abaixo na classificação, e nós vamos defrontar a Hungria, que não é um adversário fácil. Podem pensar que a Hungria, que está ali no terceiro lugar a contar de baixo, é um adversário fácil, mas não. Por exemplo, perdeu com a Roménia 3-2, jogos muito, muito apertados, e também tem bons jogadores no top do BGA. Por isso vai ser bastante lutado. Pode ser um jogo de 3-2, pode ser um resultado de 3-2, nós temos que estar muito atentos. É confrontar a Hungria como se fosse a Rússia. Porque certo. É um jogo importante, é o jogo do meio, será o 4º jogo. E se conseguimos vencer, aí ficaremos numa boa posição para poder lutar pelo apuramento. Perdendo, já fica muito complicado. Isso vamos manter a concentração e aproveito até para anunciar que o jogo será com a Hungria será na próxima quinta-feira às 21 horas. Ok, muito bem. Nós então depois também iremos fazer aqui a transmissão também. E é importante, como estavas a dizer, Ricardo, este é um grupo, de facto, inicialmente falava-se de grupo da morte e de facto mostra-se que praticamente, tirando a Itália, que foi a única que teve até agora 3 jogos, 3 vitórias, mas toda a gente já perdeu pontos e por isso, de facto, isso vai-se definir aqui um bocadinho nos pormenores, nos detalhes dos jogos, se calhar até com seleções inferiores. Sim, até agora, por exemplo, nesta jornada, nenhuma das outras equipas escorregou com as outras seleções que pareciam um bocadinho mais acessíveis, mas isto às vezes basta um tile fazer a diferença, os jogos decidem só detalhe. Por exemplo, aqui no nosso com a Rússia, houve jogos que aquilo foi mesmo de pormenor, e houve outros, como por exemplo o Ricardo Gomes, que ganhou por mais de 50 pontos ao campeão do mundo da Rússia, que calhou perfeito, fez um excelente jogo.
Os jogos, às vezes, mesmo entre os jogadores de grande nível, podem dar uma diferença gigante, como estar ali por uma peça. Certo. E às vezes a peça pode cair para o outro lado. Para o outro lado, sim. E nós, por acaso, quando estávamos a ver o jogo, sobretudo com Taiwan, percebeu-se isso. Estava ali a haver uma situações em que, de facto, não estava a sair a peça que era preciso sair a Portugal e estava a sair a Taiwan, e aí perdemos também, pronto, e também perdemos alguns jogos aí nesse confronto. Contra Taiwan, por exemplo, falo do caso do meu jogo, nos 2 jogos que fiz, praticamente já os revi, não tive muita hipótese. Mesmo fazendo outras opções, especialmente o primeiro, as peças não estavam a sair sim. Na sequência que eram necessárias, e depois os jogadores deste nível, se fogem um pouco, já não dá para apanhar. Se ganham uma vantagem de 20 pontos, já começa a ser muito difícil apanhar certos tipos de jogadores, depois sabem defender a vantagem muito bem. E depois o segundo jogo já se joga atrás do prejuízo, e os jogadores jogam com isso, nota-se bem. Mas também uma palavra também aqui ao Ricardo Silva, que até agora nos 3 jogos ganhou-os todos. Exato, é o nosso jogador a 100%. Está a ser o jogador, exatamente, está a ser o ganha os 3 duelos até agora. Exato. E eu que tenho tido a pior prestação de todos até agora, mas a parte boa é que posso ter a pior prestação, mas temos ganho. Isso é o que é importante. E melhores jogos virão, para o meu caso, e o que interessa é a equipa. Porque um dia perde um, no outro dia perde outro, mas se ganharmos a equipa, esse é o mais importante. É o mais importante, claro. Depois, olhando aqui para outros grupos, nós temos no caso o grupo A, tivemos aqui, esta foi a jornada das goleadas, praticamente, se assim pudermos usar a linguagem futebolística, tivemos muitos 5-0. No caso do grupo A, tivemos o Japão 5-0 à Argentina. Luís, posso só pedir para estás com o resultado da nossa seleção, os jogos, e não estamos a ver os grupos? Não, mas não estás a conseguir ver o da. Neste momento estava aqui a pôr, mesmo do grupo A. Só estamos a ver o confronto entre os jogadores portugueses e os russos. Não estão a aparecer. Então peço desculpa que eu mudo já também. Pode ter sido aqui vou até já mudar e pôr na parte certa. Poderia ter partilhado aqui a tela, mas obrigado, Ricardo. Também vou agora pôr certo, pode ser que agora se veja corretamente. Pronto, no caso aqui no grupo A, temos então o Japão e a Argentina, 5-0 o Japão, tínhamos a Catalunha venceu 4-1 a Bielorrússia e o Reino Unido 5-0 o Peru. Em relação àquilo que conheces estas seleções, parece-te tudo dentro do que se esperia expectável? Sim, neste grupo o Japão é o claro favorito, neste grupo, e é o Mundial. Sim. O favorito é o Japão, na minha opinião. Depois mudaste de grupo, penso. Sim. Depois a Catalunha, para mim, deverá ser a segunda classificada, ou seja, está aí dentro do normal. Depois a luta pela terceira vaga andará entre Reino Unido, Argentina e Grécia. Eu aí aponto mais para o Reino Unido. Penso que está a ter agora uns jogadores ali que podem fazer a diferença. Sim. A Argentina e a Grécia também terão uma palavra a dizer. Mas o Peru e a Bielorrússia não os vejo com capacidade para chegar o apuramento aqui. Muito bem. Depois do grupo B, atenção, o grupo B é o grupo que nos interessa, isso sobretudo se tivermos em conta, se Portugal não ficar no primeiro lugar do grupo C e passar diretamente aos quartos de final, teríamos depois de ter um confronto neste caso, ou com o segundo ou com o terceiro do grupo B. Em relação aqui a este grupo B, tivemos vitórias de México, Polónia e Bélgica, frente a Estados Unidos, República Checa e Guatemala, e temos neste momento a Polónia à frente. Isto surpreende tendo o México em segundo lugar? Não, para mim a Polónia era a favorita deste grupo. Está com uma seleção fortíssima. Também tem um campeão do mundo e tem jogadores muito bons. Por isso, este grupo eu penso que será para a Polónia. Em segundo, o México, realmente está certo também dentro da previsão. E depois aqui o terceiro é muito aberto, talvez a uma República Checa ou os Estados Unidos, mesmo tendo os Estados Unidos em sexto, poderá ter hipótese. Eu penso que a Guatemala, a Bélgica e a Espanha não passarão. Talvez a República Checa. A República Checa tem sempre bons jogadores quando é o Mundial individual. Por isso é talvez Polónia, México e República Checa. Será este o meu prognóstico e até por esta ordem. Ok. Pronto, vamos ver se houvesse apostas, podia-se tentar ver qual seria então, mas pelo menos este grupo interessa-nos ir acompanhando. Claro que o que nos importa é ficar em primeiro, mas se ficarmos no segundo ou terceiro temos ainda possibilidades e teremos depois de fazer o play-off com um destes, com o segundo ou com o terceiro do grupo B. No último grupo, o grupo D, que temos aqui 3 confrontos, tivemos a Alemanha, o Chile e a Ucrânia a vencerem respectivamente Colômbia, Brasil e França, e temos o Chile em primeiro lugar. Atenção que neste grupo há sempre uma equipa que tem bye, mas perguntava-te, Ricardo, se te surpreende ali a posição do Brasil em relação neste grupo D. Sem dúvida, o Brasil, eu até estou muitas vezes em contacto com alguns dos jogadores brasileiros, que treino com eles às vezes, que eles pedem para fazer uns jogos de treino.
e para eles foi uma decepção. Eles também fazem estas transmissões live a acompanhar e era eles têm um selecionador, que é um dos bons jogadores deles, que não ficou qualificado para a seleção, estava a fazer o relato do jogo. Ficaram desolados quando eles começam. Primeiro disseram que era fácil ganhar ao Chile, ou que o Brasil ia ganhar ao Chile, e depois aquilo começou a correr mal, começou a ficar muito equilibrado, e no final tudo espremido deu 5-0, que ninguém esperava, e para o Brasil foi uma decepção. Eu tenho pena porque gosto do Brasil e gostava que eles passassem, mas com este resultado acho que ficou mesmo muito, muito difícil, porque este grupo a seguir ao nosso é o mais difícil. A seguir ao grupo C é o segundo grupo mais difícil, e o Chile estar em primeiro é surpreendente, com a Alemanha, que é fortíssima, a Ucrânia, a Lituânia, que também é fortíssima. Aí eu diria Colômbia, França para os últimos lugares, e o Brasil ainda vai ter alguma palavra a dizer, nem que seja quais dos outros é que vão passar, porque ele vai ter jogos que poderá dificultar bastante. O Brasil tem excelentes jogadores. Não, é assim, atenção que o Brasil ficou de bem na primeira jornada, teve agora o primeiro jogo e foi foi de facto um grande choque. Vamos ver agora como é que a seleção se consegue. Eles já jogaram 2 jogos, eles perderam com a Ucrânia 3-2, depois fizeram bye. E depois agora perderam com o Chile, só que 5-0 é muito, vai abalá-los a confiança. Exato. E eles para passarem agora têm que ganhar à Ucrânia, à Lituânia, à França e à Colômbia. À França e à Colômbia eu acredito que eles ganhem. Agora ganhar à Alemanha e à Lituânia, não deve ser fácil. A Lituânia pode, a Alemanha é muito difícil. Sim, também. Olha, Ricardo, e diz-me uma coisa então, para já esta experiência, só para nós terminarmos também este apanhado, por isso não se esqueçam que vamos ter jogo da seleção quinta-feira, também, às 9 da noite, não é? 9 ou 9:30? Exatamente. 9. Pronto, 9. E diz-me só, em relação até agora esta experiência, esta segunda experiência, sentes que Portugal está melhor do que teve no ano passado, por exemplo? Sentes que estamos mais experientes, mais atentos, com melhores, achas que vamos ter melhor resultado? É assim, o melhor resultado não digo, porque ficámos em quinto. Em 21 seleções do ano passado ficámos em quinto. Por isso, este ano está mais difícil. O que eu noto é que as seleções adversárias estão mais difíceis. Houve muito jogo online e o nível dos adversários melhoraram. A nossa seleção tem sempre uma característica, é que tem jogadores que gostam muito de ganhar. Temos ali um lote de jogadores que sabem como ganhar, e isso faz diferença. Temos 4 campeões nacionais na seleção, e quando chega a estes momentos, há aquele bichinho de ganhar, parece que não podemos muito perder, até individualmente. E isso até é bom para o coletivo. Depois temos outra característica, temos jogadores todos numa faixa etária já acima dos 30, também já dá uma calma, uma tranquilidade a jogar, que há outras seleções que nós notamos que os jogadores mais ansiosos e ficam mais nervosos na altura dos jogos, e isso também é um fator bom para nós. Agora, lá está, o grupo é mesmo difícil, isto pode cair tanto para nós passarmos, como para ficarmos fora, mas vamos, como se viu, nós damos luta a todas as seleções. Isso vamos dar, e os níveis nós temos treinado também, mesmo que seja individualmente ou em equipa, e os jogadores estão preparados. Agora, vamos ver como corre. Esperemos agora tentar dar o máximo e ganhar a Hungria, para depois encarar a reta final, porque esta jornada é muito importante. Se nós conseguimos ganhar, há 2 confrontos entre as outras 4 equipas que estão na luta. E 2 vão perder, 2 vão ganhar, e isto vai dar ali, vai começar a dar o sinal de que para onde vai o grupo. Certo, exatamente, muito bem. Sim, senhor Ricardo, olha, boa sorte então para o próximo confronto de Portugal, por isso nós acompanharemos também na próxima quinta-feira às 9 da noite, depois fiquem connosco também nessa transmissão, e vamos apoiar Portugal também, Força Portugal, para este Campeonato do Mundo de Carcassonne Seleções, segunda edição, e os Jogos do Mundo é Official Broadcasting também, por isso fiquem connosco e até à próxima. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luís, e bom acompanhamento.